O Bate-Papo Cultural é um evento do arquivo que acontece pelo menos uma vez por mês. Ele existe desde o comecinho de 2009, quando eu entrei aqui no arquivo. Foi uma iniciativa do professor Romualdo e com a Unesp. E a gente pretende, com o Bate-Papo Cultural, discutir temas da vida, né? Questões da vida que estão permeando a nossa vida, com os quais a gente tromba a todo momento, e que às vezes a gente não entende, às vezes a gente não tem com quem conversar, às vezes a gente fica indignado com algumas coisas que acontecem, outras vezes a gente faz de conta que não existem, né? E a gente, com isso, vai criando um caldo e um espaço para a gente se aproximar e para a gente saber das coisas que a gente pode viver nesse mundo tão difícil e complicado que a gente está vivendo, né? Onde as questões estão aí tão exageradas, né? Polarizadas, e a gente precisa pensar por que tudo isso vai acontecendo, né? A gente é transmitido na TV Cidade Livre, no canal 99 analógico ou no canal 10 digital, todas as quartas e sextas-feiras. Então, quem assistiu algum bate-papo cultural e gostou, quem não pôde vir, então, ele tem sido passado, né, na TV e também fica disponível no site do arquivo. E tem sido bastante interessante essa interação, apesar de, às vezes, diminuir um pouco as pessoas que vêm aqui para debater, mas tem muita gente que fala, depois eu vejo, né? Principalmente dia que chove. As pessoas falam, depois eu não fui porque choveu, mas eu vou assistir no site, né? Rio Claro tem um pouco isso, né? E também quero falar para vocês que a gente está aí com um concurso Novos Olhares, que é um concurso de artes. O tema tem que ser Rio Claro, pode ser desenho, pintura ou escultura. A inscrição é agora 18, 19 e 20 de abril, lá no Centro Cultural, a inscrição. E também estamos com o concurso de fotografia, né? Inscrição no comecinho de maio, o folder está aí, vocês podem pegar. Também os dois concursos, como é o arquivo que promove, eles não são tema livre, eles são Rio Claro, né? Novos Olhares, qualquer coisa, ou pessoas de Rio Claro, prédios, acontecimentos. Não precisa ser uma coisa recente, pode ser uma fotografia antiga, que vai ser, então, desenhada, pintada, né? Ser feita uma releitura dela. E na fotografia tem um tema específico. O tema desse ano, em comemoração aos 100 anos do Museu do Eucalipto, então, o tema desse ano do concurso de fotografia é a floresta estadual, né? Então, a gente descobrir coisas que ainda a gente, às vezes, nem conhece lá da floresta. Então, chamar para essa conversa de hoje o professor Carlos Martins, que é professor da Unesp aqui de Rio Claro, no curso de Educação Física, é um estudioso nas questões de gênero, né? Então, ele vai ser o facilitador aqui do nosso trabalho, e a Fernanda Ribeiro, que é a nossa convidada de hoje, que vai repartir com a gente um pouco disso que ela vive e estuda. Tá? A Fernanda vai fazer uma explanação, vai falar um pouco, e aí depois abre para a gente, então, dialogar, tirar dúvidas. Mas acho que se alguém não entender alguma coisa, pergunta, né, Fernanda? Porque, às vezes, se deixa para depois, a pessoa, às vezes, esquece, né? Mas a ideia é ela fazer uma apresentação do que ela vem estudando, discutindo, e a gente, depois, interagir um pouco com esse conhecimento dela. Uma boa noite a todos. Um imenso prazer estar aqui com vocês. Muito agradecida pelo convite, Tereza, pela confiança também e a oportunidade. Eu vou falar um pouco sobre sexualidade e gênero, principalmente focada na identidade de gênero. Porém, para chegar até a identidade de gênero, a gente tem que fazer uma reflexão da construção do que realmente é a sexualidade. É um tema tabu. Vivenciamos um cenário atualmente onde gênero a gente está
percebendo que existe um grande retrocesso em se pensar em gênero. E eu espero que seja bem dinâmico e didático, porque, como eu sou professora, é muito difícil sentar e falar. Geralmente, eu gosto de dar aula em pé e aquela dinâmica de professora mesmo. Mas vou tentar me concentrar aqui sentadinha, tá bom? Eu uso como abertura dessa reflexão e desse bate-papo uma frase da Simone de Beauvoir que recentemente foi utilizada dentro de um sistema educacional de seleção de universidades, que é o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, e que foi tema da redação, que mesmo com todas essas polêmicas e retrocessos enquanto gênero, e eu acho que aí sim reforçou o que realmente é o gênero e o que vivenciamos de tabu junto à questão do gênero, eu abro, então, o nosso bate-papo cultural com a frase "Ninguém nasce mulher, torna-se mulher", Simone de Beauvoir. Como eu sou professora de arte, eu não poderia deixar de trazer algumas referências artísticas, porque eu acho que, como a arte ela é uma linguagem, e assim como nós temos a linguagem da fala e da escrita, a arte também é um grande agente de comunicação. E, através da linguagem da arte, não se precisa dizer muito, basta fazer a leitura da imagem. Então, eu trago aqui uma imagem de escultura, né, da arte tridimensional, onde a gente pode pensar um pouquinho mais o que realmente é o gênero, o que é o sexo biológico, o que é a orientação sexual e o que realmente é a identidade de gênero. Eu acho que a imagem ela fala muito por si, porque a gente vê que a construção de sexo biológico e a construção social do gênero, ela está muito ligada nessa imagem. Então, é através dessa imagem que a gente começa a fazer algumas reflexões. Então, eu trago aqui um breve contexto sobre o que é sexualidade, para que a gente fique um pouco mais à vontade também e um pouco mais também próximo ao que é a sexualidade. E eu coloco aqui que a sexualidade ela é formada por múltiplas combinações de fatores biológicos, psicológicos e sociais, e ela é basicamente composta por 3 elementos: sexo biológico, orientação sexual e identidade de gênero. Chamamos de diversidade sexual as infinitas formas de vivência e expressão da sexualidade. É importante que saibamos que, quando eu falo sobre sexo, o sexo ele é o biológico, tá? Ele é o fator biológico que nos determina enquanto homens e mulheres, tá? É a nossa genitália e o nosso sistema reprodutor. E é algo que hoje, dentro do sistema educacional, é restrito. Nós aprendemos o sistema reprodutor, aprendemos o que é sexo biológico, porém, a escola e a função sobre a reflexão e sobre a discussão sobre diversidade sexual, diversidade de gênero, fica restrita no sexo biológico. Então, muitas escolas, não só no sistema educacional municipal, mas também estadual, quando fala-se sobre sexualidade, a gente vê que é algo utilizado somente nas matérias de biologia e alguns professores que falam sobre a sexualidade voltada para a orientação sexual. Mas, geralmente, ela é totalmente restrita ao sexo biológico e ao aparelho reprodutório, né? Porque agora é tudo ório, né? Mudou. E aí, quando eu falo sobre sexo biológico, que são machos e fêmeas, sistema reprodutor, pênis e vagina, eu também tenho que levar em consideração os intersexuais, que são os hermafroditas, que aí, por um desvio de formação biológica, geralmente nascem com ambos as genitálias ou com o sistema reprodutor com uma genitália do outro. Então, é importante também que saibamos que, além do macho e da fêmea, nós também temos os intersexuais, que são os hermafroditas. Quando eu vou falar sobre orientação sexual, eu vou estar falando sobre o quê? Eu vou estar falando que a minha atração, a minha afetividade relacionada às minhas práticas sexuais e aos meus prazeres, ela está ligada quanto à minha orientação sexual.
É importante que saibamos que afetividade e prazer e práticas sexuais é orientação sexual. Se a gente não saber que, se eu, enquanto mulher, sinto atração por um homem e eu sou heterossexual, porque é o diferente que se atrai, e eu sou uma mulher, eu gosto e me aproximo e me atraio por uma outra mulher, ou eu sou um homem e me atraio e sinto prazer com outro homem, eu sou homossexual. Em muitos locais que eu venho fazer essas reflexões, fica basicamente restrito entre heterossexual e homossexual. Porém, quando a gente sente a afetividade e a atração por ambos, nós somos bissexuais. E a bissexualidade ela é algo hoje incorporado na nossa sociedade como os indecisos. Né? Ah, ele não decidiu ainda o que quer. Não, ele se atrai e ele sente prazer com os dois. Então, a gente não pode esquecer que também existe a bissexualidade. Quando eu vou falar sobre gênero, eu vou estar falando sobre construção social e cultural. Ele é o fator determinante do que realmente é a função social de uma mulher e a função e a construção social de um homem. E hoje a gente vê, através das mídias de comunicação, muita brincadeira. Ah, é menino ou menina? E aí, através desses questionamentos e através dessas formas pejorativas que são nos impostas através da mídia, houve essa campanha, onde é menino ou menina, e aí vem a resposta, não é da sua conta. Né? E a transexualidade, ela é, e passou da hora de falarmos abertamente sobre isso. Então, existe um tabu muito grande de se falar sobre identidade de gênero. E quando eu falo sobre a identidade de gênero, eu estou falando do quê? Que o gênero ele é o comportamento social da pessoa, ela é a construção social do indivíduo. E não necessariamente, por ser uma construção social, e principalmente cultural, são formas que são nos impostas desde muito cedo. Por exemplo, eu sou professora de arte. Quando eu vou dar aula e peço para os meninos e para as meninas fazerem um desenho, quando os meninos utilizam lápis rosa, ah, mas é menininha, você é gayzinho, você é bichinha. Por quê? Porque o rosa é de menina, professor. A cor de menino é o azul. E quando a menina utiliza o azul, e aí ela é reprimida porque você é machinha, você é sapatão, você é homenzinho, porque azul é de menino. E aí eu faço o seguinte questionamento com os meus alunos. Aonde que aprendemos que azul é de menino e que rosa é de menina? Não existe uma bibliografia. Não existe um referencial bibliográfico. Essa incorporação do papel de gênero através da cor é algo muito institucionalizado. Por quê? Porque mesmo o governo federal, em prevenção de campanhas voltadas para a saúde do homem e da mulher, nós temos o quê? O Outubro Rosa, na prevenção do câncer de mama, e temos o Novembro Azul, a prevenção do câncer de próstata. Então, vocês conseguem perceber que muito do papel de gênero são nos impostos, mesmo que subliminarmente, e por uma campanha federal a nível nacional. E aí eu faço a questão, menino pode dançar balé? Menina pode jogar futebol? Quem disse que menino não pode dançar balé e quem disse que menina não pode jogar futebol? Hoje, um bailarino clássico com formação ganha em torno dos seus 18 mil a 20 mil reais de salário. Sabe por quê? Porque o preconceito do papel de gênero é tão grande que poucas crianças, poucos meninos são estimulados a dançar o balé e os poucos que têm são supervalorizados. O mercado valoriza. E aí, quando eu falo sobre meninas jogarem futebol, eu faço a seguinte pergunta. Qual é a melhor jogadora de futebol do mundo? Ah, professora, é a Marta. Realmente, uma brasileira. Então, essas desconstruções de papel de gênero, ela é muito importante que seja feita. Porque é algo que nos é imposto desde quando nascemos, através de uma simples cor. E não existe cor de meninos e meninas. Todas as cores são de meninos e de meninas. E quando eu vou falar sobre a identidade de gênero, é o quê? É a percepção íntima que a pessoa se identifica. É a forma que ela se reconhece.
ela pode ter um determinado sexo biológico, ela pode ter qualquer outro tipo de atração e afetividade voltada à orientação sexual, porém, ela se identifica de acordo a um gênero. Então, quando eu vou falar sobre identidade sexual, eu estou falando que o menino que nasceu do sexo biológico e se identifica com o gênero feminino e passa por processos transformadores de adequação corporal para isso, eu estou falando que eu tenho uma identidade feminina, eu tenho uma identidade de gênero de mulher. E aí, nós temos duas populações muito importantes que estão na nossa sociedade e que, por muitas vezes, são invisibilizadas ou são encaixadas em padrões normativos para que isso não seja refletido. E essas pessoas, elas são negadas socialmente enquanto cidadãs e cidadãos. Eu estou falando sobre travestis e transexuais, mulheres transexuais e homens trans, que hoje nós temos uma parcela muito significativa dentro da sociedade e que, graças a Deus, estamos ocupando todos os ambientes e os locais sociais que nos cabem. Nós estamos no mercado de trabalho, nós estamos nas faculdades, nas universidades, nós estamos nas escolas, nós estamos nos profissionalizando, nós estamos no meio cenário político, nós estamos ocupando todos os espaços que também são nossos. Mas, ao mesmo tempo, existe uma resistência muito grande de que você não pode ter uma identidade de gênero porque é errado. Não tem certo e errado. A pessoa se identifica e ela é feliz dessa forma, o que é errado? E aí a gente vem o quê? A gente vem na questão da imposição fundamentalista religiosa, porque são padrões, principalmente ligados ao conceito de família, que existe toda essa resistência e retrocesso quanto à população LGBT. Quando eu retiro a palavra gênero dos planos municipais educacionais, dos planos estadual educacional e do plano nacional da educação, eu não estou simplesmente não dando oportunidade de falar sobre gays, lésbicas, travestis e transexuais. Eu estou retirando o direito da igualdade de gênero. Eu estou retirando o direito de refletir que homens e mulheres têm os direitos iguais. Então, existe uma resistência muito grande por uma simples palavra que nos é ligado diretamente à população LGBT, mas que, na verdade, a mulher está sendo embarcada nesse pacote. Nós estamos, mais uma vez, através de um conceito religioso, dizendo que a mulher deve ficar em casa cuidando dos filhos, do marido e da casa. Que quem sai para trabalhar é a função do papel de gênero do homem, ir para o mercado de trabalho do homem, sustentar a casa. E na contemporaneidade isso não existe mais. Até porque o conceito de família mudou. São famílias constituídas entre dois homens, duas mulheres, pela avó, pela tia que cria essa criança, pelo pai que cria sozinho. Não dá para ignorar o cenário contemporâneo de que a sociedade mudou. Não dá como negar a existência dessa nova realidade que vivenciamos na nossa sociedade. É impossível não pensar nisso. E eu fico muito, mas muito triste quando eu vejo que gênero é retirado dos planos educacionais, porque eu estou tirando o direito da igualdade, se discutir gênero entre o papel de homens e mulheres. A mulher ela está sendo prejudicada diretamente. E aí a importância do movimento social organizado das mulheres bater o pé e falar, não, nós tivemos tantas conquistas, queimamos sutiãs, temos direito ao voto, tivemos um movimento sufragista, para agora não poder dizer que temos igualdade entre homens e mulheres dentro da sociedade? Eu percebo que é um grande retrocesso que vivenciamos. E aí, quando eu venho falar que travesti e transexual pertence ao gênero feminino, piorou ainda mais. Então vamos tirar gênero, porque a gente não fala sobre travesti e transexual, porém você está incorporando nesse pacote a mulher. E aí as pessoas falam, Fernanda, eu não sei identificar qual é a diferença entre transexual e travesti. Você poderia me explicar? Gente, é muito simples. Tá? Os transexuais eles necessitam de readequações de genitália.
Tá? Eles precisam passar por um processo de readequação e de redesignação de órgãos sexuais. Então, a mulher transexual ela tem a necessidade de passar por uma cirurgia da tal famosa mudança de sexo, e os meninos precisam necessariamente de fazer a retirada dos seios, que é a mastectomia. É muito importante que isso seja refletido, porque o Sistema Único de Saúde, SUS, existe uma portaria específica para o processo transexualizador. Ali nós temos o direito, através do Sistema Único de Saúde Nacional, procurarmos especialistas para que nós possamos adequar o nosso corpo de acordo com a nossa identidade. E são poucas pessoas que têm acesso à informação. Ainda existe uma vulnerabilidade muito grande da redução de danos, por exemplo, de meninas transexuais ou de travestis, que ainda se recorre ao silicone industrial. Hoje a gente tem uma portaria que nos favorece e nos dá o direito de ter isso tudo pelo Sistema Único de Saúde. Porque a travesti, diferente dos transexuais, ela está muito bem resolvida com a sua genitália. Ela não tem necessidade de readequação genital. Porém, existe a necessidade da construção da identidade feminina. E, para isso, o processo de hormonioterapia. E, para isso, o processo transexualizador do quê? Da readequação corporal, não de genitália. Aí vem as reduções de danos do silicone industrial, porque é um mercado negro aonde muitas meninas, muitas travestis estão sendo mortas clandestinamente através da indução de silicone industrial no corpo. Um produto que não foi feito para isso, que é injetado de uma forma arbitrária, sem asepsia, que geralmente, na maioria das suas vezes, morrem por contaminação de bactéria por falta de asepsia. Então, é importante que a gente saiba essa diferenciação, para a gente não colocar tudo naquele pacotinho, é travesti. Não, existe uma diferença entre travestis e transexuais. Mas eu fico muito restrita, assim, eu não sei como tratar. Eu vejo que hoje fala-se muito sobre o atendimento humanizado, sobre o respeito à diversidade de gênero. E aí eu uso o Laerte, que é o cartunista, que me ajudou bastante na minha formação de arte visual, onde ele tinha um personagem chamado Hugo, que era um porteiro, e quando ele começa a fazer o processo de identidade feminina, onde ele começa a reconhecer o seu corpo e a sua identidade como feminina, ele pega esse personagem e faz a construção daquilo que ele está vivenciando através do personagem. Então, o Hugo torna-se Muriel. E aí ele começa a lançar umas tirinhas, uns cartoons que eu acho interessantíssimo. Por exemplo, ali tem dois cidadãos, um conversando com o outro. E essa onda toda sobre travesti é moda, a mídia inventa sempre uma nova. Daqui a pouco, não se fala mais nisso. O pessoal não tem o que fazer e fica com isso. E aí, quando eles vão perceber, a travesti ela está incorporada na sociedade, principalmente nas ruas da cidade. E aí ele coloca, não quer se falar sobre travesti, mas elas estão nas esquinas se prostituindo. Ainda existe um mercado sexual da prostituição, onde elas ainda são muito procuradas. Não quer se tornar legítimo a identidade de uma travesti, porém o mercado da prostituição junto a elas ainda é muito grande. Então, eu acho importante a gente começar a fazer essas reflexões. Por quê? Porque existe uma diferenciação entre o que é identidade de gênero e sobre o que é, por exemplo, o transgênero. Transgênero foi uma construção feita por uma filósofa chamada Judith Butler, que é um conceito que ela trouxe para poder incorporar, principalmente dentro da realidade norte-americana, todas aquelas transgressões de gênero, né? E cisgênero, aquilo que acompanha sexo biológico e gênero. E tudo aquilo que não é binário, né, digamos, existe uma paridade aí de gênero e sexo, ela chama de transgênero. Porém, existe uma diferenciação muito grande. Por quê? Porque essa transição ela pode ser momentânea.
E uma travesti e os transexuais, eles não vivenciam transições momentâneas, são transições extremistas. Você sai de um determinado gênero e vai para o outro, você não transita entre eles. E quando a Judith Butler vem falar isso, e que é uma referência para se poder se discutir isso na academia, a gente não pode deixar de dizer que uma crossdresser é uma transgênero. Eu não posso dizer que um drag queen ou um transformista não é um transgênero. E eu não posso dizer, por exemplo, que um drag king não é um transgênero. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque, para construções de políticas públicas, o termo transgênero não nos cabe. Ah, Fernanda, acho que você está sendo muito radical. Não, eu não estou sendo radical. Porque se eu for fazer construções de políticas públicas voltadas para a identidade de gênero e instituir transgênero como um conceito que incorpora, considerado guarda-chuva, todas essas transições, mesmo as extremistas e as momentâneas artísticas, ou não, ou até mesmo ligadas ao fetiche sexual, que é o caso das crossdressers, eu estou negando a identidade, principalmente da população que mais está vulnerável dentro da sociedade, que é travestis. Então, eu não consigo especificar políticas e instituir políticas específicas para essa população, porque eu vou ter que englobar todas essas outras expressões de gênero. Então, eu trago porque eu vejo que a mídia hoje quer nos empurrar esse termo transgênero por ser mais bonitinho, porque travesti é uma palavra muito pesada, muito pejorativa, muito estigmatizada ao sexo e à prostituição, à marginalidade, à criminalidade, que é um conceito que foi maravilhoso dentro da realidade cultural e social norte-americana, mas que não nos cabe aqui. Nós temos uma particularidade muito grande dentro da nossa cultura, até mesmo porque a palavra travesti é algo que existe somente na nossa língua. Lá nos Estados Unidos, nós temos a shemale, né? Não existe um termo travesti para a língua inglesa. E aí, esse termo transgender foi maravilhoso para eles, né? Porque eles incorporam tudo isso. Para nós, academicamente dizendo, também foi maravilhoso. É uma brecha que nós temos de falar especificamente sobre essas populações. Porém, para movimento social organizado, construção de políticas públicas, dentro da nossa cultura social, não nos cabe. E eu percebo que cada vez mais está sendo instituído esse termo transgênero, cada vez mais está sendo incorporado uma forma de se higienizar travestis e transexuais. Então, devemos ter um pouco de cuidado. E aí, um pouco mais de transição do Hugo, quando vira Muriel, em 2004. O Hugo se depilando, passando batom, colocando a peruca, e ele coloca lá, às vezes, um cara tem que se montar, e sai de mulher para a rua. Quando eu falo sobre identidade de gênero, eu estou falando sobre construções de políticas públicas do que já existe hoje. Eu estou dizendo que, se eu me identifico como mulher, mesmo tendo o meu RG enquanto nome civil e de batismo Fernando, Fernando não me cabe mais. Fernando é meu nome de batismo e civil. Eu, enquanto relação e construção social, me identifico como Fernanda, professora, gênero feminino. Eu não estou andando nua para as pessoas verem qual é a minha genitália, se é um pênis ou uma vagina. Se a minha construção da identidade ela é feminina, eu tenho o direito ao uso de um nome social. E é o direito do quê? Respeitar a minha identidade da forma que eu estou apresentando. Se eu me apresento como Fernanda, é um direito meu, garantido, do quê? De ser chamada pelo qual. E, para isso, o movimento social precisou construir políticas públicas específicas para que isso fosse respeitado, porque, infelizmente, a gente ainda vivencia uma intolerância quanto à diversidade de gênero muito grande. E as pessoas vêm, através de uma forma muito intolerante, nos agredir, dizendo: você, para mim, ainda é Fernando. Não interessa se você quer dizer que você é Fernanda. E nos desrespeitam, nos deslegitimam enquanto identidades femininas, através de uma forma agressiva de querer dizer: não adianta querer mudar, porque, para mim, você ainda é homem. É a forma
normativa que a nossa sociedade institui de dizer que homem e mulher é sexo biológico e gênero binário e que a minha orientação sexual tem que ser audiferente, tem que ser heteronormativa. E aí vocês vão ouvir muito a cis-heteronormatividade, porque é sexo biológico e gênero páreo, mais a heterossexualidade. Então, são termos muito utilizados dentro do movimento social, dentro da academia, mas que, se a gente não aprender como que cria-se essas construções, geralmente a gente vai ficar um pouco perdida mesmo. Então, por isso que eu trago, porque apesar de ser termos muito utilizados dentro do sistema político, da construção do movimento social organizado e da academia, eu vejo que a mídia ainda está incorporando esses termos e a gente precisa aprender qual é essa diferenciação. Respeite as travestis, trate-as sempre no feminino e respeite a identificação pessoal. Diga não à transfobia. Nós, travestis e transexuais, não sofremos homofobia. A homofobia foi um termo, um conceito instituído para todos os crimes de intolerância ou ódio voltadas para orientação sexual. Então, nós já aprendemos aqui que orientação sexual é heterossexualidade, homossexualidade e bissexualidade. Travestis e transexuais não sofrem agressões físicas, verbais, crimes de ódio, porque ela tem uma relação com uma mulher ou que ela tem uma relação de atração e prazer com um homem, ou com ambos. O que nós sofremos é uma intolerância quanto à nossa transição e construção de gênero. Então, quando eu digo, eu nasci Fernando, não reconheço mais como Fernando, a minha identidade ela é feminina, meu sexo biológico é masculino, mas eu me identifico como a identidade feminina, eu estou dizendo que eu sou uma mulher. Uma vez que a pessoa não aceita essa minha transição de sexo biológico e orientação sexo biológico e identidade de gênero, independente da minha orientação sexual, se eu tenho relação com o homem, ou se eu tenho relação com a mulher, ou se eu me relaciono com os dois, é indiferente. O que nós sofremos é um crime de ódio e intolerância quanto à identidade de gênero, quanto a essa transição. Então, nós, travestis e mulheres transexuais e homens trans, sofremos transfobia. Então, já que é para fazer a construção correta, já que é para que nós aprendamos esses conceitos e diferenciá-los, é importante que a homofobia não atende à demanda de assassinatos de travestis e transexuais, que é a população mais vulnerável e é a população que mais é assassinada hoje no Brasil. Hoje o Brasil ele ocupa um ranking de assassinato, nós estamos no mês de abril e a gente já tem mais de 70 travestis e transexuais assassinados no Brasil. E aí, quando a gente vem falar sobre políticas públicas voltadas para travestis e transexuais, é de lembrar, principalmente, os nossos representantes governamentais, de que a nossa população ela é vulnerável. E ela está sofrendo e está sendo assassinada. E nem mesmo estatisticamente nós podemos entrar, porque o nosso nome social não é respeitado, muito menos a nossa identidade de gênero. Então, quando se mata uma travesti ou um transexual, geralmente a gente vai ser identificado lá no boletim de ocorrência pelo nosso nome civil, nosso nome de batismo. Quando é algo muito polêmico por esses programas televisivos que até sai sangue da televisão, geralmente fala o nome batismo vulgo ou travesti, sempre nos colocando dentro do gênero masculino. Não respeita a nossa identidade, vamos incorporar, já que a nossa língua portuguesa é gênero feminino, o artigo utilizado é a, então é a travesti. Então, é importante que isso tudo seja construído e a gente saiba classificar também os crimes de intolerância e de ódio quanto à identidade de gênero e quanto à orientação sexual. Então, isso é um pouquinho explicando o que eu acabei de explicar para vocês. Eu sou coordenadora de articulação e mobilização do Fórum Paulista de Travestis e Transsexuais, um movimento social organizado, onde eu busquei conhecer um pouco mais sobre essas construções de políticas públicas, como receber essas denúncias e as demandas dessa população, para que possamos, então, reverter esse quadro hoje que vivenciamos e esse retrocesso dentro da nossa sociedade quanto à identidade de gênero. E transfobia não é legal, transfobia é justamente uma campanha para esclarecer que as pessoas transexuais e travestis não sofrem crimes de orientação sexual. Sofremos crimes de intolerância à identidade de gênero e à sua transição.
Eu trouxe algumas legislações só para que vocês possam entender o que é o movimento social e o que ele busca, o que ele atende. Aqui são algumas legislações específicas do nosso Estado e algumas também federais que nos garante aí a protetividade quanto à nossa identidade de gênero. Então, a gente tem o Decreto Estadual 55.588 de 2010, nós temos a deliberação da CE número 125 de 2014, todas voltadas para a utilização do nome social. Nós temos a Lei Estadual 10.948, criada em 2001. Nós temos a Resolução número 12, de 16 de janeiro de 2015, que são legislações específicas justamente de crimes de intolerância, restrições e acesso a ambientes públicos, o desrespeito à deslegitimação quanto à identidade de gênero, porque, infelizmente, são demandas atendidas pelos nossos governantes, seja em nível estadual, municipal ou federal, mas que o movimento social leva as denúncias, ela é atendida, é criada legislações, mas não é divulgada. E aí eu quero ir para a escola, eu quero ser chamada de Fernanda, na lista de chamada eu quero ser chamada de Fernanda, e aí as pessoas não respeitam, continuam me desrespeitando enquanto a minha identidade, e aí cabe a mim chegar lá e falar, mas eu tenho uma lei que me garante a utilização do nome social. E isso não só na esfera do sistema educacional, também no sistema nas 3 esferas públicas, saúde, segurança e educação. Infelizmente, nós tivemos que nos organizar e aprender a reivindicar os nossos direitos, porque o que deveria ser obrigação dessas instituições saberem os nossos direitos, a maioria delas não reconhece, não sabem que existem essas legislações. Então, eu faço um resgate aí, é só para falar assim, porque quando eu fui utilizar meu nome social na escola do Estado, eu fui taxada como louca. Você está viajando, você não sabe o que você está falando, você está inventando. E eu tive que chegar com tudo isso daqui e falar, olha, gente, eu não sou louca, não estou inventando, não é moda, não estou querendo lançar moda, porque até isso eu tive que ouvir, infelizmente, para que as pessoas saibam que existem políticas públicas voltadas, legislações voltadas para travestis e transexuais. Além disso, também, o nosso Estado ele também lançou aí, junto ao Tribunal de Justiça, a aplicação da Lei Maria da Penha no caso de transexuais, né, que são agredidas pelos parceiros, mulheres transexuais, homens transexuais ou até mesmo os travestis, que são crimes geralmente voltados à violência doméstica, relacionado à própria violência do casal. Então, é uma grande conquista. Eu acho que tudo que é conquista tem que ser divulgado. E isso, para mim, é uma grande oportunidade também de dizer, olha, até o Tribunal de Justiça nos reconhece enquanto identidade de gênero. Aqui eu coloquei algumas referências bibliográficas, porque a academia é algo, né, professor, que nos exige. Geralmente, nas minhas palestras, sempre tem pessoas ligadas à academia e sempre falam, preciso do seu contato, eu preciso de referência. Então, geralmente, eu coloco algumas referências aqui, só para facilitar também a busca dessas informações, aonde buscar, aonde encontrar. Eu acredito, como professora, que a educação é um grande agente transformador na vida das pessoas. Eu hoje sou professora porque eu sou apaixonada realmente e sei que se eu posso transformar um ser humano é através da educação. E eu sei que o meu papel dentro do sistema educacional é desconstruir todos esses estigmas e preconceitos voltados à população de travestis e transexuais. E que hoje nós ocupamos todos os espaços que nos cabe. E eu sempre trago uma frase que é: se o preconceito é a doença, a informação ela é a cura. Eu finalizo aqui, então, a minha fala com a seguinte frase: sou travesti e quero dignidade e respeito. Muito obrigada a todos.